Meus amados, vamos meditar então na palavra do Senhor, e eu quero ler um texto com os irmãos. Esse texto, ele está em Eclesiastes. Vamos ver aqui onde está esse texto. Eclesiastes, capítulo de número, vamos ver se é o 9. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9. Eclesiastes 11, 9, nos diz assim, está na tela? Está na tela. Não está na tela? Coloque na tela. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, nos diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Anda pelos caminhos do teu coração, jovem, de 0 a 100 anos. Ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Meus queridos irmãos, o Senhor pôs no meu coração nesta noite falar sobre fidelidade, uma questão que não se negocia. Fidelidade, uma questão inegociável. Eu quero orar para nós darmos início então a esta palavra, amém? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, mais uma vez, meu Deus, nos pomos diante da tua presença, e temos nesta hora a responsabilidade, meu Pai, de transmitir a Tua palavra genuína como ela é, Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, use-nos como um canal de bênção entre o céu e esta igreja nesta hora. Que esta igreja possa ouvir nesta noite, não o que ela veio aqui querendo ouvir, mas que ela ouça, Pai, aquilo que o Senhor tem para ela nesta noite. Nem sempre o que queremos ouvir é o que nós precisamos de ouvir, e nem sempre, Pai, aquilo que nós precisamos é o que queremos. Portanto, abençoa cada um aqui nesta noite, e que a Tua palavra possa encontrar guarida em cada coração. Amém. Deus te abençoe. Meus queridos, vejam bem, eu peguei um versículo isolado aqui de Salomão, que diz que o jovem, e aí eu digo, de 0 a 100 anos, ele é livre para viver os seus dias à sua maneira, andando pelos seus caminhos, pela vista dos seus olhos. Mas o Salomão adverte, o escritor adverte, que por tudo Deus te trará a juízo. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele está encerrando o sermão da montanha, que ele inicia lá no capítulo 5. No capítulo 5 de Mateus, Jesus começa ali com o sermão das bem-aventuranças, e no capítulo 5, logo no começo, ele vai falar do caráter cristão. Mais adiante um pouquinho, a partir do versículo 13, ele vai falar da influência que o cristão deve exercer no mundo. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então aqui,
nessa parte do sermão, Jesus vai falar da influência que o cristão deve exercer no mundo, ser sal. Mais adiante, a partir do versículo 17, Jesus no Sermão do Monte vai falar sobre a justiça do cristão, quando ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E aí ele vai discorrer, vai falar da justiça do cristão. No capítulo de número 6, na continuação do sermão, Jesus vai falar da piedade do cristão, a piedade do cristão em casa, na família, junto ao próximo e até mesmo com relação a si mesmo. Mais adiante, do capítulo 6, a partir do versículo 19, ele vai falar da ambição do cristão em relação às coisas de Deus. Vai falar do tesouro no céu, do olho puro, dos dois senhores, da ansiosa solicitude pela vida. Aqui no capítulo 7, já indo para o fim do sermão, Jesus vai falar do relacionamento do cristão, também em casa, na família, com o próximo. Mas, no versículo 21, do capítulo 7, já no finalzinho do sermão, Jesus, ele vai dizer: olha, nem todo aquele que diz, ou que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Note, observe essas palavras de Jesus: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que é obediente à palavra de Deus. E aí o versículo 22 vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí no versículo seguinte, ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente. Ou, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso porque ouvia as minhas palavras e as praticava. E ele vai dizer no texto seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Então observe que Jesus vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. E aí, eu li esses textos, porque eu quero pregar nesta noite sobre alguns jovens que a Bíblia descreve, e que tinham tudo que os irmãos imaginam para ser infiéis. Esses jovens, eles tinham tudo para quebrar a sua fidelidade a Deus, para quebrar a sua aliança com Deus, mas eles não o fizeram. Eles se mantiveram fiéis a Deus, e na fidelidade deles, eles foram honrados, porque todo aquele que é fiel, Deus honra. Mas aquele que é infiel, ele sofre as consequências da sua infidelidade. Eu me refiro a Daniel, me refiro a Ananias, a Azarias, a Misael, 3 jovens que foram levados para a Babilônia. A Bíblia nos diz no livro de Daniel que a vida nos dias deles não era fácil. Viajem comigo até
o passado, até esse tempo, e tentem entender como esses jovens viviam. Não era fácil viver, ser jovem, cristão, fiel a Deus, nos dias de Daniel, Misael, Azarias e Ananias. A nação inteira estava vivendo uma flagrante desobediência a Deus. Os tempos de fervor espiritual haviam se acabado com a reforma religiosa do rei Josias. Deus, através de Jeremias e Abacuque, já tinha alertado o povo que um tempo de calamidade viria a acontecer. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo cativo para a Babilônia. No ano de 606 a.C., Nabucodonosor, ele cerca Jerusalém, ele saqueia o templo, ele leva todos os tesouros do templo para a Babilônia, ele leva também para a Babilônia as pessoas ricas, os jovens, as pessoas superdotadas, deixando os demais para trás. Ele estabelece Ezequias no governo lá, mas Zedequias se rebela contra a Babilônia. Então Nabucodonosor outra vez cerca a cidade por mais de 2 anos, até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Depois disso, Nabucodonosor invade Jerusalém, incendeia o templo, quebra os muros, força os jovens, mata os jovens e leva os que podiam para o cativeiro. A Babilônia nessa época era o maior império do mundo, era a senhora do universo. As muralhas da cidade de Babilônia eram inexpugnáveis, tinham mais de 30 metros de altura e dava para andar 3 carros emparelhados, um do lado do outro em cima de suas muralhas. Imaginem como era a fortaleza de Nabucodonosor, aquela cidade. Existiam cerca de 1.200 torres espalhadas por toda a cidade sobre aqueles muros, para observarem se vinham inimigos de qualquer banda. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Nesse contexto, nesta circunstância de apostasia, de mundanismo, de infidelidade a Deus, de desobediência, de guerra, ameaça de uma invasão internacional. É nesse meio, é nessas circunstâncias que crescem esses 4 jovens, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. É nessas circunstâncias. E aí, o que me chama a atenção e o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, é justamente a postura que esses jovens adotam em meio a todas essas circunstâncias. É aqui que eu quero que a gente medite um pouco. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Ele estava cego pelo próprio fulgor da sua glória. Ele não se contentou apenas em ser rei, o maior rei da terra. Ele queria ser adorado. Ele queria ser Deus. Ele queria que seus deuses fossem adorados. Ele edifica uma estátua de ouro e ordena que todos os seus súditos a adorassem. A vontade do rei era absoluta. Ninguém podia recusar a obedecer às suas ordens. Ele era um homem mau, truculento, sanguinário. O poder dos tiranos e dos déspotas sempre encontram seus limites em pessoas fiéis a Deus. Esses jovens hebreus provocaram uma nota dissonante no meio daquela sinfonia. Eles se recusam a pecar. Eles são ameaçados. Eles destoam da multidão. Eles são intransigentes. Eles são inconformistas. Porque a verdade é inegociável. Eles não transigem com os absolutos de Deus. Eles não vendem a sua consciência. Eles preferem a morte a ser
infiéis a Deus. Eles estão prontos para morrer, mas eles não aceitam pecar. Esses homens estão prontos a darem as suas vidas para se manterem fiéis ao Deus a quem eles serviam. No capítulo 1 do livro de Daniel, nós vamos perceber que Daniel, ele já toma essa decisão, essa postura, porque o versículo 8, olha o que diz o versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção ou com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O capítulo de número 3 vai dizer que quando Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua, ele determinou que todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. Mas nessa ocasião, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles decidem não adorar outro Deus, não se curvar diante daquela estátua, porque se o fizessem, eles estavam adorando o rei Nabucodonosor. E Deus sempre condenou a idolatria. Deus disse que não há outro Deus além dele, ele é o único, e só se deveria adorar a ele. Em Êxodo, no capítulo 20, quando dá a descrição dos 10 mandamentos, lá está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então esses jovens sabiam que não poderia adorar outro Deus, não poderiam se curvar diante daquela estátua. Eles estavam dispostos a darem as suas próprias vidas para manterem-se fiéis ao Deus a quem eles serviam. E o que me chama a atenção, queridos, é que esses 3 jovens, eles entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar as suas próprias vidas. E nesse capítulo 3 de Daniel, talvez o ápice dele seja o livramento desses jovens quando eles foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Talvez o ápice desse capítulo seja o livramento miraculoso deles. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos nesta noite é que esses jovens, eles eram fiéis. A Bíblia diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. A Bíblia diz no último versículo de Daniel: tu, porém, vai até o fim, persevera fiel nesse seu propósito, vai até o fim. O principal ensino nesse capítulo, ou nesses primeiros capítulos, é que esses jovens, eles são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-lo. Eles estão dispostos a discordar de todos, ainda que isso signifique uma morte para eles horrível. Transigir é uma palavra que não existia no vocabulário desses moços. O pecado é pecado, e eles não o cometerão. Eles estão dispostos a morrer, mas não a pecar. Eles não eram um produto do meio.
Eles estavam cercados de pessoas conformistas, mas eles tinham coragem de dizer não ao pecado. Eles tinham coragem para ser diferentes. A fidelidade deles não era um negócio com Deus. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para as fornalhas, ou mesmo para as covas dos leões, como foi Daniel. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo no qual estamos inseridos. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo ser mal compreendidos na família. Nosso compromisso com Deus tem que estar acima de todas as coisas. Nosso compromisso não é com sucesso, não é com status, não é com posição, mas com a fidelidade a Deus. Há muitas pessoas que conseguem o sucesso vendendo suas consciências, transigindo com os valores absolutos. Esses moços não, eram diferentes. Eles eram diferentes. Muitos jovens hoje, muitos de nós hoje, muito de nós jovens, 5.2 aqui, irmãos, jovem, muitos jovens, muitos de nós hoje, jovens, muitos de nós, somos tentados a ceder, somos tentados a pecar. Muitos nos nossos dias, instados a se embriagarem, a beberem, a experimentar uma cerveja gospel. Muitos de nós hoje somos instados a pecar. É o marido instado a trair a mulher, é a mulher instada a trair, tentada a trair o marido. É o jovem tentado a se relacionar sexualmente antes do casamento. Tentados a mentir para os pais, a negar a verdade, a ficar fixados e antenados em músicas maliciosas e que não glorificam a Deus, diabólicas até. E aí não são todas, é claro. Queridos, o mundo tem a sua própria fornalha ardente. O mundo tem a sua própria cova com leões, à espera daqueles que não se conformam a adorar os seus ídolos. O mundo tem as covas com os leões, o mundo tem as fornalhas ardentes prontas para recepcionar aqueles que não se mantêm fiéis a Deus. Para muitos, a pressão parece ser irresistível, a proposta parece ser irrecusável. Mas fidelidade a Deus é uma questão inegociável. A história aqui desses primeiros capítulos de Daniel vão dar conta que Deus livra esses moços por conta da fidelidade deles a Ele. Deus não livrou os seus servos da provação, mas preservou-os na provação. Ele não impediu que seus servos fossem submetidos a provas, cova de leões, fornalha de fogo ardente. Deus não impediu isso. Deus permitiu a prova,
Deus permitiu a luta, mas Ele estava lá. Ele não os desamparou. Isso nos ensina que mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo sendo firmes, mesmo sendo pessoas de oração, que jejuam, que está na igreja, que serve a Deus sinceramente, isso nos prova que mesmo os fiéis, eles são submetidos a provas. Eles não são livres das provas, mas eles são livres nas provas. Tem alguém passando por prova que hoje o Senhor está contigo. Você não é o único. Daniel foi assim. Esses 3 moços foram assim, foram fiéis a Deus a ponto de colocarem as suas vidas, entregarem as suas vidas. Deus não livrou eles da prova, permitiu. Só que faz tanta diferença passar na prova com Deus e sem Deus, meu irmão. Daniel foi para a cova dos leões por conta da sua fidelidade. Os leões eram famintos. Se jogasse qualquer pessoa ali, a pessoa não chegava nem lá no fundo da cova. Os leões já saltavam e já estraçalhavam a pessoa. Só que jogam Daniel. Mas Daniel não estava sozinho. Daniel chega ali. Os leões não se incomodaram com a presença dele. Os leões não atacaram Daniel. Imagine se não fosse Daniel, fosse uma outra pessoa, não teria sobrado nada. Daniel foi para a cova, ele foi para a luta, ele foi para a prova, mas o Senhor estava com ele na prova. E depois vai lá o rei e percebe que Daniel não foi estraçalhado por aqueles leões. E ele vai falar: Daniel, Daniel, oh Daniel, manda tirar Daniel dali. Esses 3 moços aqui que foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles são lançados ali, porque eles se recusaram a adorar a estátua do rei. A Bíblia diz que o rei manda amarrá-los. A Bíblia diz que o rei manda atá-los. Eles foram atados, amarrados. E algumas pessoas pegaram aqueles homens e chegaram à porta da fornalha para lançá-los na fornalha. Queridos, o fogo estava tão aquecido que aqueles homens que chegaram na porta da fornalha para lançá-los, aqueles homens foram mortos devido ao calor. Imagine se essa fornalha estava quente. Imaginem. A Bíblia diz que aqueles homens que lançaram, eles foram mortos. Mas de repente o rei olha e ele vai dizer: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, disse o rei, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia! Eu acho incrível isso. Imagine, pastor, os homens são amarrados, Wellington, os homens são amarrados e são lançados na fornalha. As pessoas que estão aqui lançando eles morrem, eles caem mortos, diz aqui a Bíblia.
Mas, o que acontece? Os homens caem lá dentro do fogo, amarrados. Imagine, amarrados. Aí o fogo, Vinícius Clemente, queima a corda que está amarrando eles, para eles começar a andar. Porque se eles estivessem amarrados, não tinham como eles andarem. Agora imagina, eles foram lançados amarrados na fornalha. O fogo da fornalha queima a corda que os amarra e deixa eles livres, andando e passeando no meio do fogo, e a presença do quarto homem está com eles. Coisa gloriosa, coisa tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só de chegar perto o fogo matou os homens. Mas os 3 jovens que se mantiveram fiéis, eles perseveraram firmes e Deus deu livramento para eles. Mas isso, como eu disse, não é o mais importante nessa história que eu quero compartilhar com os irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos é que vale a pena ser fiel. E que, mesmo a despeito desses jovens estarem vivendo momentos totalmente favoráveis para que eles pecassem, eles estavam diante da sua nação. Eles estavam distante da sua nação, distante de seus pais, distante de suas famílias. Eles estavam em uma terra estranha. Tudo era favorável para eles pecarem. Tudo era favorável. A iguaria do rei era bebida, comida, era fartura, era mulher, era isso, era aquilo. Estava tudo à disposição deles. Mas esses moços sabiam a quem servia. Esses moços sabiam a quem eles serviam. E mesmo com todas as possibilidades que eles tinham para pecar, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não se contaminar com a porção do rei. Eles decidiram não se contaminar com a bebida. Eles decidiram não se contaminar com o pecado sexual. Eles decidiram se manter fiéis ao Deus a quem eles serviam. Mesmo sendo todas as condições favoráveis para que isso acontecesse. Eu estava refletindo, irmãos, como está diferente hoje. Hoje nós não estamos sendo perseguidos. Hoje nós não estamos no cativeiro. Hoje nós não sofremos perseguição política, de governo. A gente é livre para cultuar, a gente é livre para adorar. Mas eu vejo hoje uma igreja que está negociando seus valores. Eu vejo pessoas dessa geração que está se vendendo por um copo de cerveja, está trocando a sua fidelidade a Deus por uma droga, por uma bebida, pela prostituição, pela fornicação, pelo pecado, pela imoralidade sexual tão condenada na Bíblia. Eu vejo hoje uma geração que está se misturando com o meio, ao invés de ser luz e sal no meio onde está. Eu vejo hoje uma geração que está na contramão da direção. Salomão disse: aproveitem, façam o que vocês quiserem. Aproveitem, andem pela vontade do coração de vocês, andem pela vista dos olhos de vocês, façam o que vocês quiserem. Mas ele alertou: por todas essas coisas, Deus vai trazer vocês a juízo. Façam o que vocês estão fazendo, mas Deus vai cobrar, Deus vai pedir contas, Deus vai trazer a juízo. Por isso Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por isso,
Justamente por isso, porque tem muitas pessoas na nossa geração que estão se contaminando, que estão sendo infiéis com Deus. Por isso Jesus diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos em seu nome. Mas Senhor, em seu nome nós não curamos os enfermos. Mas Senhor, fizemos muitas maravilhas em seu nome. Jesus simplesmente vai dizer: nunca vos conheci, nunca. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso povo está andando na contramão da direção, fazendo exatamente o oposto que esses 3 moços fizeram. Eles experimentaram o livramento de Deus, eles experimentaram o milagre sobrenatural de Deus, mas eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não se contaminar. Tem pessoas hoje que estão deixando Jesus por muito pouco. Por muito pouco. A despeito de todas aquelas circunstâncias adversas, aqueles jovens, eles queriam honrar a Deus, eles queriam obedecer a Deus, a despeito de toda e qualquer circunstância. Nabucodonosor tenta até intimidá-los, dizendo que nenhum Deus podia livrá-los da sua mão, mas eles nem precisaram defender a reputação de Deus, precisavam apenas de obedecer a Deus. E eles honraram a Deus não pelo que Deus podia lhes dar, mas por quem era Deus. Eles conheciam esse Deus. Eles estavam prontos a honrar a Deus em toda e qualquer circunstância. As consequências, irmãos, pertenceriam a Deus. É melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz do que viver um pouco mais e encontrá-lo em terror. Ter fé, queridos, é confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele faz o que lhe apraz. Não significa Deus está nas minhas mãos e Ele tem que fazer o que eu quero. Deus, Ele dispõe de nós e não nós que dispomos dele. Durante muitos séculos, os regimes totalitários disseram aos cristãos que eles deveriam conformar-se com suas exigências ímpias ou morrerem. Nunca isso foi tão verdadeiro como no século XX. Mas metade de todos os mártires da história viveram no século passado. Em muitos países ainda o povo de Deus sofre perseguições, definham nas prisões, suportam a dor de perderem seus filhos, gritam sob tortura e morrem horrivelmente. Enfrentam a morte para não serem infiéis a Deus. E hoje, a nossa geração, sendo infiéis a Deus por tão pouco. Irmãos, a morte de Jesus custou um preço tão alto. O que Jesus fez por nós foi tão forte, foi tão forte. A Bíblia diz que Jesus, Ele era o mais indigno entre os homens. Ele era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, de comum de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. E aí, versículo 4 de Isaías 53 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. A gente pensava que Ele estava sofrendo por conta de seus próprios pecados, mas não, Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Foi assim a morte de Jesus. Foi assim o preço do resgate. Foi assim o preço da redenção. Foi assim o preço para que eu e você pudesse estar aqui hoje. E muitos hoje no nosso século, na nossa geração, não estão valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, está desprezando esse sacrifício, está anulando, está tornando vão, sem nenhum valor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, acordemos, o preço de Jesus foi um preço que ninguém poderia pagar. A Bíblia diz em Salmos que ainda que juntássemos todos os tesouros da terra, a gente não poderia resgatar uma alma, porque a alma custou preço de sangue. O sangue de Jesus Cristo é um valor incalculável. Não desprezemos, irmãos, não diminuamos o preço do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas trocando a sua fidelidade a Deus por uma pornografia, por uma infidelidade conjugal, por uma traição, por uma corrupção, como disse, por um copo de bebida. Oh, meu irmão, o preço pago por você foi um preço muito alto. Não despreze esse preço. Não despreze esse preço. Em muitas partes do mundo, muitos estão servindo a Jesus a custo, em troca da sua própria vida, do risco pela sua própria vida. Em muitas partes do mundo, as igrejas estão sendo fechadas, os cristãos estão sendo perseguidos, pastores estão sendo mortos, condenados à forca. Nós estamos aqui num Brasil tão abençoado. Nós estamos aqui onde nós temos liberdade. Nós estamos aqui num lugar onde nós podemos entrar nos templos, nas igrejas e adorar a Deus e cultuar ao Senhor. E nós estamos desprezando, ou não estamos dando o devido valor a essa liberdade. Valorize, meu irmão. Valorize esse tempo que você tem na presença de Deus. É inadmissível, irmãos, nós estarmos aqui na igreja e precisarmos, conforme eu falei aqui no Sermão do Monte, nós precisarmos ser luz para esse mundo, ser sal nessa terra, e a gente ser confundido com esse mundo. Meu Deus, isso não pode jamais, jamais. A influência que nós devemos exercer nesse mundo está descrita no Sermão do Monte, no capítulo 5. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que resplandeça a vossa luz, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas tem muitos de nós hoje que está na igreja, mas que está no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Jesus, quando deu a João a revelação do Apocalipse, ele, em uma das cartas escritas ali às igrejas da Ásia, Jesus vai exigir daquela igreja: olha, oxalá fossem frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou você é crente ou você não é crente, meu irmão.
Ou você resplandece a luz de Jesus, ou você está em trevas. Ou seu sal tem sabor, ou não tem sabor. Estar aqui, em cima do altar, adorando, cantando, pregando, pulando, dançando, mas está nos barzinhos aí, enchendo a cara, postando nas redes sociais. A Bíblia diz que a porta é estreita, irmãos. A porta para o céu é estreita. A porta para os céus é estreita. Só tem, irmãos, 2 caminhos. Só existem 2 caminhos, mas só um caminho conduz aos céus. Escolha o caminho que conduz ao céu, que é o caminho apertado. Temos que ter cuidado. Não pode. Inadmissível. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus se você quiser ir para o céu. É Bíblia. Esses 3 jovens, eles foram fiéis. Esses 3 jovens decidiram, eles fizeram as suas escolhas. Eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não pecar. Por quê? Porque fidelidade não se negocia. Fidelidade não tem barganha, não. Deus não vai aceitar. Fidelidade é inegociável. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles decidiram ser fiéis. Eles decidiram não se contaminar com aquele mundo no qual eles viviam. E muitos jovens de 0 a 100 anos aqui hoje estão se contaminando com o mundo no qual está inserido. Muito cuidado. Aqueles decidiram não se contaminar, eles decidiram manter-se fiéis, mas hoje tem muitos que estão abrindo mão da fidelidade, estão negociando e estão se contaminando, cuidado, Jesus está voltando, cuidado, Jesus está voltando. Que esta palavra, meu irmão, encontre guarida no seu coração. Talvez você não veio aqui hoje querendo ouvir essa palavra. Talvez você veio aqui hoje querendo ouvir uma outra palavra. Talvez do tipo, você vai prosperar, Deus vai te enriquecer. Uma palavra assim. Mas eu quero te dizer que quando nós vimos aqui não é para ouvir o que a gente quer, mas é o que Deus quer que a gente ouça. Você está ouvindo nessa noite o que Deus quer que você ouça nessa noite? Quando todos nós vimos aqui nesse livramento que Deus deu a esses homens, que quando todos os recursos da terra acabam, a gente encontra o socorro do 4º homem. O livramento no fogo ali foi a estratégia de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco lá na fornalha da vida, nas lutas, nas provas da vida. Eu tive um encontro muito extraordinário com Deus lá na fornalha do Hospital do Câncer, na fornalha da vida. Só temos 2 escolhas. Ou nós ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou dentro dela com Cristo. Qual você escolhe? Você quer ficar fora da fornalha com Nabucodonosor, ou você quer ficar dentro da fornalha com Cristo? Qual você escolhe? Você quer ficar fora da igreja, no mundo aí, nos barzinhos, nas festas da vida, nas bebedeiras da vida? Ou você quer ficar dentro da igreja com Cristo?
Porque eu te afirmo sem medo de errar que aí fora numa casa de prostituição, dentro de um motel, Cristo não vai estar com você, o diabo está lá. Você quer ficar lá sem Deus ou você quer ficar aqui com Deus? A escolha é sua. A escolha é sua. Ou você fica do lado de fora da fornalha com Nabucodonosor, ou você fica fora da igreja com o diabo, representado por Nabucodonosor. Você fica dentro da igreja com Cristo. A escolha é sua. Não há meio termo, não tem muro separando. Não tem muro separando a igreja do mundo para você ficar em cima. Não tem. O lugar de calor é irresistível. Mas aqui é um lugar de comunhão irresistível com Deus. Não há fornalha ardente que consiga destruir um povo fiel a Deus. O quarto homem, ele sempre virá ao nosso encontro na hora da aflição, na hora da dor, na hora da humilhação. Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus das causas perdidas. Jesus é o quarto homem que não o poupa da fornalha, mas o livra do fogo mesmo dentro da fornalha. Esse é o quarto homem. Em que fornalha você está? Qual é a fornalha da vida que você está metido nela nessa noite? É um problema conjugal? Se você se mantiver fiel, o Senhor vai entrar nessa fornalha contigo e tudo vai voltar à calmaria. Qual é a fornalha que você está envolvido nela nessa noite? É o problema conjugal? O amor está esfriando? As mágoas estão aquecendo como fogo? O diálogo no casamento já acabou? Você sente que o seu casamento está amarrado? Lembra das cordas que amarraram os 3 homens que foram lançados na fornalha? Se a sua fornalha é um problema conjugal e você sente que o seu casamento está amarrado, Jesus vai lá queimar essas amarras para te libertar. Amém? Você pensa que seu casamento está atado? Está cheio de dor, de lágrimas? O quarto homem pode trazer livramento para você dessa fornalha em nome de Jesus nesta noite. Qual é a fornalha que você está metido nela? São problemas financeiros? A situação está amarga? As noites estão indormidas? Não consegue dormir? Suas madrugadas têm sido longas? Essa fornalha dos problemas financeiros não deixa ninguém dormir. Os compromissos estão batendo a porta. Os cobradores estão mandando carta, estão ligando 3, 4, 5, 10 vezes no dia. Essa é a sua fornalha? O quarto homem está aqui nessa noite para tirar você dessa fornalha. Amém? Qual é a fornalha que você está metido nela? São problemas espirituais? Sua vida devocional está doente? Acabou a alegria? Acabou a intimidade com Deus? Acabou a oração? A devoção a Deus? A paixão pelas almas? Está precisando voltar ao primeiro amor? Qual é essa fornalha? Quero te dizer, o quarto homem, ele está aqui nessa noite. E ele pode te incendiar de novo. E aquecer o seu coração. E você vai parecer aquele novo convertido dos seus primeiros tempos de fé. Vai querer estar na igreja todo dia, manhã, tarde e noite. Vai querer evangelizar, distribuir folheto. Lembra quando você aceitou Jesus? Qual é a fornalha que você está envolvido nela, meu querido? São problemas sentimentais? Você está com medo? Medo da solidão, medo do abandono, medo de não ser aceito, medo de tropeçar, de naufragar, medo porque a idade está chegando e o casamento não está acompanhando, não está chegando. A sua outra metade não chegou. Qual é a sua fornalha?
São esses problemas sentimentais? O quarto homem, ele está aqui nessa noite, e ele pode livrar você dessa fornalha. Qual é a fornalha que você está nela hoje? Mantenha-se fiel ao Senhor, porque Ele será sempre fiel, e Ele não deixa os seus fiéis desamparados, ainda que você esteja nessa fornalha, ainda que você esteja na cova dos leões. Jesus, Ele estará contigo, se você for fiel com Ele. Mas pastor, só se eu for fiel? A Bíblia diz lá em Crônicas, para o rei Asa, foi dito assim: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Você acha que Deus tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele? Está enganado. Pela sua infinita graça e misericórdia, Ele ainda nos poupa e nos abençoa, mesmo nos nossos delitos e pecados, pela sua graça. Mas Ele não tem um compromisso não. Agora com o fiel Ele tem compromisso. Porque a Bíblia diz que se eu estiver com Ele, Ele está comigo. Que se a sua palavra permanecer em mim, eu posso pedir o que eu quiser e vai ser feito. E Ele honra a sua palavra. Então se eu estiver com Ele, Ele está comigo. Se eu for fiel a Ele, Ele não me desampara. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão no Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi nos desertos, Daniel na cova dos leões, Pedro no cárcere, João deportado para a ilha de Patmos. Todos esses, à semelhança desses jovens que foram lançados da fornalha, eles experimentaram a companhia do quarto homem na fornalha. Eu estive na fornalha. Eu experimentei a presença do quarto homem na fornalha. Se você está na fornalha, acredite, o quarto homem sempre vem ao nosso socorro. Quando os recursos acabam, quando não tem mais jeito, o quarto homem vem ao nosso socorro. Quando somos abandonados, quando estamos enfermos, quando a família parece desmoronar, quando tudo parece perdido, Ele vai se manifestar, porque Ele não vai nos deixar na fornalha. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Olha o que diz o versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, vou voltar um pouquinho. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Olha o que o rei Nabucodonosor fez depois que viu o milagre. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quando o quarto homem nos fazer sair da fornalha, até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Deus nos promove quando nós saímos da fornalha, amém?